Capítulo 6. Quarta linguagem do amor. Atos de serviço. Penso que a coisa que mais me fez sentir amado na vida foi ver a maneira como meus pais trabalharam tão duro para me ajudar em tudo. Mark tinha começado recentemente a trabalhar no primeiro emprego de período integral e estava pensando em se casar em breve. Quando falava da adolescência, lembrava-se de coisas específicas. Lembro-me de todas as refeições que a minha mãe preparava, mesmo trabalhando fora. E também da vez que meu pai me ajudou a encher os pneus da bicicleta. Tanto coisas pequenas como coisas grandes, eles faziam tudo para me ajudar. Agora, aos 24 anos de idade, Mark continuava a se lembrar. Entendo agora mais do que conseguia entender antes. Mesmo naquela época, eu sabia que eles trabalhavam duro para me ajudar e sempre valorizei isso. Espero que consiga fazer o mesmo pelos meus filhos um dia. Mark descreveu os pais que falam a linguagem do amor, atos de serviço. Criar os filhos é uma vocação que requer serviço. No dia em que você decide ter um filho, assume um contrato de serviço como um dos termos. Quando o filho se tornar um adolescente, você terá falado essa linguagem de amor durante 13 anos. Se você quer se sentir bem consigo mesmo, reserve alguns minutos para calcular o número de fraldas que trocou, refeições que preparou, roupas que lavou, dobrou e passou, band-aids que colocou, brinquedos que arrumou, lençóis que ajeitou, cabelo que você lavou e penteou, etc. Por favor, não mostre essa lista para o adolescente, mas, na privacidade do quarto dele, leia-a em voz alta, principalmente naqueles dias em que está se sentindo um fracasso como mãe. Essa é uma evidência sólida e irrefutável que você tem amado os filhos. Agora que seu filho se tornou um adolescente, você deve aprender alguns dialetos novos se deseja falar com eficiência a linguagem do amor, atos de serviço. Não existem mais fraldas para serem trocadas, mas vários botões para pegar, vestidos para fazer ou consertar, refeições para preparar, pneus de bicicleta para encher, camisa para lavar e passar. Pensando bem, não precisa passar. A moda agora é andar amarrotado. Uniformes para alvejar e se preparar para bancar o motorista do táxi privativo dos filhos, pelo menos até que eles tenham idade para dirigir, etc. A poderosa linguagem do serviço. Todo este trabalho duro adquire aspectos de nobreza quando você entende que para o jovem tais atos de serviço são expressões poderosas de amor emocional. Alguns pais se esquivam dos atos de serviço, pois acham que não são uma obrigação. Eles estão se concentrando tanto nas árvores que não conseguem ver a floresta como um todo. Minha esperança é que possam, nas páginas seguintes, abrir os olhos para o resplandecer de um amor genuíno e ter uma visão mais clara do que educar um adolescente. A verdade é que atos de serviço demonstram um dos aspectos mais poderosos do amor. A história está repleta de exemplos de homens e mulheres que aprenderam como falar a linguagem do amor, conhecida como atos de serviço. Quem não conheceu Madre Teresa de Calcutá? O nome dela é sinônimo de atos de serviço. Na África, Albert Schweitzer e na Índia, Mahatma Gandhi. A maioria das pessoas que estudar cuidadosamente a vida de Jesus de Nazaré, o fundador do cristianismo, concordará que a vida dele pode ser resumida no simples ato de lavar os pés dos discípulos. Ele disse que era o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, 28. Jesus também ensinou aos apóstolos: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Mateus 20, 26. A verdadeira grandeza pode ser expressada por meio do serviço. Atos de serviços feitos espontaneamente pelos pais dos adolescentes são verdadeiras expressões de amor emocional.
Atos amorosos de serviço. Já que servir uma criança é algo que se estende por muitos anos e divide espaço com tantas outras obrigações, os pais podem esquecer que as pequenas coisas que fazem rotineiramente são expressões do amor que terão efeito a longo prazo. Porém, às vezes esses pais podem se sentir mais escravos do que servos amorosos do cônjuge, dos filhos e de outros parentes. Se os pais agirem dessa forma, os filhos irão perceber e valorizar muito pouco tais atos de serviço. Serviço amoroso não é escravidão. Escravidão é algo imposto de fora para dentro e é aceito com relutância. Serviço amoroso é um desejo motivado internamente para dar um pouco de si aos outros. Serviço amoroso é um presente, não uma necessidade. É realizado livremente, não sob coação. Porém, quando os pais servem aos filhos com espírito de amargura e ressentimento, as necessidades físicas dos adolescentes podem ser supridas, mas o desenvolvimento emocional será profundamente prejudicado. Já que o serviço é uma ocorrência diária, até mesmo os que se consideram bons pais precisam parar para refletir sobre as próprias atitudes de vez em quando e ter certeza de que os atos de serviço estão comunicando amor. Lembro-me de Cameron me dizendo: meu pai me ajuda a fazer a lição de casa só quando insisto. Ele me faz sentir culpado e que não mereço aquela ajuda. Normalmente nem peço que ele me ajude. Este ato de serviço do pai dele não comunica amor. As mães também podem demonstrar pouco de amor no que fazem. Gostaria que a minha mãe me ajudasse nos projetos da escola, mas sinto que ela está sempre muito ocupada, disse Julie, que agora está no primeiro ano do ensino médio. Quando lhe peço que faça alguma coisa e ela me atende, sinto que está fazendo isso só para que não a incomode mais. Se os pais querem que os atos de serviço sejam entendidos como amor na alma do adolescente, devem realizá-las espontaneamente. Manipulação não é amor. É possível usar atos de serviços para manipular o adolescente. Só levo você ao shopping para se encontrar com os amigos e limpar o quarto. Esta é uma tentativa de se fazer um negócio com o adolescente, uma espécie de contrato. Eu vou se você... Não estou sugerindo que nunca devamos estabelecer condições para os adolescentes, mas não podemos querer que isso seja uma expressão de nosso amor emocional. Levar um adolescente para o shopping como pagamento por serviços prestados. Ele limpou o quarto? É uma estratégia que o adolescente faça algo que você deseja, mas não é uma expressão de amor. Se seus atos de serviço sempre exigem que o adolescente faça algo que você deseja em troca, isso é manipulação. Lembre-se, manipulação nunca é uma expressão de amor. O amor não pode ser conquistado. É um presente que se expressa livremente. Devemos amar incondicionalmente os nossos adolescentes. Talvez eles não estejam nos satisfazendo com o que fazem. Mesmo assim, podemos continuar a falar a linguagem do amor, atos de serviço. Na verdade, o adolescente irá se sentir mais amado quando perceber que o seu amor por ele é incondicional. Essa estratégia para tentar mudar o comportamento do adolescente, prometendo que você fará algo que ele quer, é chamada pelos psicólogos de modificação de comportamento. Isso tem a ver com os pais recompensarem o adolescente pelo que consideram ser um bom comportamento e não dar o que ele deseja quando não satisfaz o desejo dos pais. Esse método de educação era popular na década de 1970, mas, na minha opinião, não é uma maneira saudável de se educar uma criança. E, certamente, não é a melhor maneira de se relacionar com os adolescentes. Não estou dizendo que as modificações de comportamento nunca devem ser usadas como um modelo de educar adolescentes. Elas podem ser úteis, principalmente para se quebrar aqueles padrões de comportamento que os pais consideram irresponsáveis. Algumas vezes, a recompensa oferecida será suficiente para motivar o adolescente a modificar um comportamento que ele não se sentiria motivado a mudar.
Infelizmente, essas mudanças de comportamento nem sempre são permanentes, a não ser que você continue recompensando-os. Leia mais sobre isso no capítulo 12, quando falarmos sobre amor e responsabilidade. Os pais devem estar alertas para o fato que algumas vezes o adolescente tentará manipulá-los por meio dos atos de serviço. Se o adolescente deseja algo, poderá se oferecer para fazer alguma coisa que você lhe pediu no passado. Bradley, de 16 anos, disse: "Se eu quiser algo de minha mãe, tudo o que preciso fazer é me oferecer para arrumar o quarto. Ela fará qualquer coisa que eu pedir." Bradley aprendeu a manipular a mãe. Se ela achar que o pedido do filho realmente será benéfico para ele, poderá concordar com isso. Mas os pais nunca devem fazer algo que acredita ser prejudicial para o filho só porque o adolescente concordou em fazer algo que eles desejam. Os adolescentes são mestres na arte da manipulação. "Se você me ama, você..." é a frase preferida deles quando querem manipular os pais. O filho acaba usando o desejo dos pais de serem bons como um meio para conseguir que eles façam o que desejam. A melhor resposta que os pais podem dar é: "Eu amo muito você", para fazer algo que acredito que lhe seja prejudicial, não importa o quanto o deseja. A manipulação não tem nada a ver com amor. Antes, está relacionada com controle. Não é uma boa estratégia para um relacionamento entre pai e filho. Amor recíproco, servindo de modelo e orientando. Pais conscientes têm 2 desejos básicos: amar e ser amados. Queremos que os adolescentes sintam nosso amor para que possam manter os tanques de amor cheios, mas também queremos que aprendam como amar os outros. Os pais às vezes perguntam: "Se eu continuar com os atos de serviço, como meu filho irá aprender a fazer as coisas sozinhos? Irá aprender a servir os outros?" A resposta para essa questão você encontrará quando orientar o adolescente e lhe servir de modelo. Ensinamos o que é amor incondicional quando fazemos para o adolescente aquilo que ele gostaria que fizéssemos, quando acreditamos que serão coisas benéficas para ele. Entretanto, devemos escolher com sabedoria esses atos de serviço. Caso contrário, iremos criar um jovem dependente que aprendeu a receber, mas nunca dá. Por exemplo, preparar uma refeição é uma atitude de serviço, mas ensinar ao adolescente como preparar uma mesma refeição é um ato de serviço ainda maior. Obviamente, é mais fácil preparar uma refeição sozinho do que ensinar o adolescente a prepará-lo. Qual é o ato que mostra mais amor? Com certeza o segundo. Uma boa regra para ser aplicada é usar atos de serviço para coisas que ele não pode fazer sozinho. Quando ele é criança, você lava as roupas dele, mas quando se torna adolescente, ensine-o como lavá-las. Os pais que não querem aprender a fazer a distinção podem, em nome do amor, comprometer o amadurecimento do filho. Isso não significa que você nunca irá lavar as roupas dele, mas que nem sempre fará isso. Na verdade, você irá além, servindo de modelo e orientando-o até que saiba tomar atitudes independentes e maduras. Orientando da maneira correta. Creio que os pais devem explicar aos jovens o que eles fazem. Por exemplo, a mãe disse para Patrick, de 13 anos: "Agora que é um adolescente, quero compartilhar com você uma das minhas ideias. Quando você era menor, fiz muitas coisas por você porque eu amava muito. Preparei todas as refeições, lavei a roupa, limpei seu quarto, etc. Poderia fazer essas coisas até que você terminasse os estudos, mas creio que não é uma atitude certa. Continuo amando-o muito e por isso quero ensiná-lo a fazer tudo isso sozinho. Não quero que termine o ensino médio sem saber fazê-las." Ela continua dizendo: "Fez uma lista do que decidi lhe ensinar, Patrick. Quero que a examine e pode acrescentar o que gostaria de aprender. Também quero que escolha a sequência de aprendizado. Não vou exigir que vá além dos seus limites, mas quando estiver pronto, gostaria de começar a lhe ensinar a fazer essas coisas." Falando dessa maneira, a mãe de Patrick lhe explicou como iria amá-lo por meio de atos de serviço.
Ele provavelmente irá responder de maneira positiva, pois a mãe deixou que escolhesse o que gostaria de aprender e na ordem que pensa ser o melhor. Patrick e o pai poderão fazer uma lista parecida, e o pai dele também poderá lhe ensinar as coisas que ele gostaria de aprender. O filho, cujos pais utilizam essa estratégia, é realmente um adolescente de sorte. Ele não irá se sentir amado pelos pais apenas, mas também aprenderá a ser um adolescente responsável, que não sabe apenas cuidar de si mesmo, mas também como amar os outros por meio de atos de serviço. Ao usar essa estratégia, os pais não estão apenas falando a linguagem do amor, atos de serviço, mas também ensinando ao adolescente que é necessário saber fazer quando quiser servir aos outros. Essa orientação irá requerer tanto ensino quanto treinamento. Ensino é a palavra grega que enfatiza a instrução pelo uso de palavras. Treinamento é a palavra grega que descreve o aprendizado por meio da prática. Na perspectiva grega da educação, essas eram as duas rodas que conduziam à criação de filhos. Aqueles que utilizarem esse método irão ensinar verbalmente como se faz algo em particular. Também irão demonstrar como aquilo deve ser feito, dando ao adolescente a oportunidade de fazê-lo sozinho. Por exemplo, o pai que quer ensinar o filho a lavar o carro da família e, no futuro, o próprio carro, começa dando as instruções verbais. Lembre-se de sempre molhar o carro primeiro para remover a sujeira, pois assim ele não será arranhado quando você o ensaboar. Depois disso, comece esfregando a parte de cima do carro e vá descendo. Depois, esfregue dos lados, lavando apenas uma parte de cada vez e enxaguando rapidamente para que o sabão não seque e manche a pintura. Em seguida, demonstrará o que acabou de dizer, permitindo que o adolescente o ajude. Talvez tenham de lavar o carro juntos durante alguns finais de semana. Só então o pai permitirá que o filho lave sozinho. A partir desse dia, poderão lavar o carro juntos, ou o pai lavará sozinho um dia e o filho no outro, dependendo da vontade. Quando ele estiver lavando o carro sozinho, o pai deve expressar apreciação e encorajamento. O adolescente aprendeu não só a lavar o carro, como também a amar o pai, desenvolvendo o senso de identidade e independência do adolescente. Na sociedade agitada de hoje, alguns pais têm falhado em ensinar aos filhos as coisas principais da vida. Como consequência, muitos adolescentes terão de casar para descobrir que nem eles, nem os cônjuges sabem limpar o quarto, aspirar o pó do tapete, preparar a comida ou lavar a roupa. Eles não sabem como fazer as coisas básicas para servir uns aos outros. Os pais não conseguiram ensiná-los como falar a linguagem do amor dos atos de serviço. É óbvio que modificar os padrões antes faziam as coisas para a criança. Agora, ensina o adolescente a fazê-las sozinho. Irá exigir muito mais tempo e energia por parte dos pais. Entretanto, algumas coisas são muito importantes para o bem-estar emocional e social do adolescente. Se ele aprender os atos de serviço, irá sentir-se bem consigo mesmo. Portanto, a identidade própria será melhorada. Quando servir as pessoas de fora da família, terá um retorno positivo. Todo mundo gosta de quem serve aos outros. Portanto, a identidade própria do adolescente será melhor desenvolvida. Além disso, depois que aprender a fazer essas coisas, estará pronto para levar a vida sozinho, desenvolvendo assim um senso de independência maior. Agindo desta forma, os pais farão uma contribuição valiosa para o desenvolvimento da maturidade do filho, mas aqueles que não procederem assim terão adolescentes entediados, com pouco senso de realização, baixa autoestima e dificuldade de relacionamento. Quero enfatizar mais uma vez o quanto é importante os pais demonstrarem amor pelos filhos, ensinando-os como servir aos outros. Quando não fazem isso, os adolescentes sentem-se prejudicados. O amor nutre os filhos quando são pequenos, mas os ensina a se alimentar sozinho quando jovens, concentrando-se nos atos de serviço. 2 jogos familiares eficientes. Em meu livro, The 5 Things on a Loving Family,
Apresentei algumas maneiras práticas de se criar atos de serviço no ambiente familiar. Sugeri 2 jogos que podem ser usados por todas as famílias. Creio que a adolescente irá responder positivamente a esses jogos. Ao primeiro denominei "Gosto muito disso". Esse jogo estimula os atos de serviços que já estão em uso no relacionamento familiar. Sentados em volta da mesa ou na sala de estar, cada membro da família completa a seguinte frase: "O modo como servi você hoje foi". A frase pode ser completada com declarações como preparando a comida, lavando os pratos, passando o aspirador no tapete, levando o lixo para fora, cortando a grama, recolhendo as cartas, etc. Enquanto cada membro da família completa a frase, aquele que foi servido dirá: "Eu gosto muito disso". Esse jogo é uma maneira positiva de lembrar aos membros da família quais os atos de serviços que já são praticados entre eles. Também é um modo de incentivar atos de serviço, expressando-se apreciação por eles. O segundo jogo chama-se "Sabe do que eu gostaria?". Nesse jogo, cada membro da família faz um pedido. Se você sabe do que eu gostaria, você já sabe do que eu gostaria? Então pede algo. Por exemplo, mamãe diz: "Gostaria que você preparasse algumas panquecas no sábado de manhã". Julie, que ouviu esse pedido, responde: "Tentarei me lembrar". Note bem, a pessoa a quem se pede que se realize um ato de serviço não promete que o fará, mas que tentará se lembrar daquilo. Aquele que ouviu o pedido tem uma opção: fazer ou não. Lembre-se, todos os verdadeiros serviços devem ser espontâneos. Tentativas de coação ou manipulação não demonstram amor. Esses 2 jogos podem ser usados com adolescentes e crianças mais novas. Se forem jogados com espírito de diversão familiar, sem julgamentos e ordens, poderão ajudar a desenvolver atos de serviços na família. Enchendo o tanque do amor de Scott. A primeira linguagem do amor de alguns adolescentes é atos de serviço. Quando os pais demonstram amor por meio desses atos, o tanque do amor do adolescente se enche rapidamente. Foi assim com Scott. Quando fez 16 anos, os pais lhe compraram um carro, que é permitido nos Estados Unidos. No entanto, segundo eles, foi a pior coisa que poderiam ter feito. 6 meses depois, Scott estava em meu escritório, pois, se ele não viesse, os pais ameaçariam tirar o carro dele. Um perfeito exemplo de manipulação, mas talvez a única maneira de Scott vir falar comigo. Os pais de Scott tinham me visitado na semana anterior e compartilhado comigo suas preocupações. Desde que ganhou o carro, o filho mostrou-se totalmente irresponsável. Recebeu 2 multas por excesso de velocidade e se envolveu em um pequeno acidente. Os pais achavam que a atitude de Scott era muito desrespeitosa para com eles. Agora que tem um carro, não quer mais ficar em casa, disse o pai. Ele trabalha em uma lanchonete durante 2 horas só para pagar a gasolina. Depois passa o resto da tarde e da noite com os amigos. Come no restaurante e assim pensa que não precisa de jantar em casa. Já ameaçamos tirar o carro dele, mas não sabemos se devemos fazer isso. Na verdade, não sabemos o que fazer. Por isso, viemos pedir orientação. Os pais de Scott são pessoas altamente motivadas, têm bons empregos e o garoto é filho único. Em minha conversa com Scott, durante várias semanas, descobri que tinha pouco respeito pelos pais. Ele me disse: "Meus pais estão muito preocupados com as carreiras deles e não se importa comigo". Descobri que o casal não voltava para casa antes das 18 horas ou 18h30. Antes que Scott tivesse o carro e o emprego de meio período, ele normalmente chegava da escola perto das 15h30, fazia a lição de casa e falava com os amigos ao telefone. Quando os pais chegavam, eles jantavam juntos. Foi Scott quem traçou o quadro. Na maioria das vezes, pegavam comida em um restaurante, a caminho de casa. Minha mãe não gosta de cozinhar e o papai não sabe nada de cozinha. Depois do jantar, conferia se eu tinha terminado a lição de casa. Meu pai voltava a mexer nas coisas do trabalho e a assistir televisão. Minha mãe lia alguns papéis e dava alguns telefonemas.
Normalmente eu ia para o quarto e ficava surfando na internet, falando com amigos no telefone, mas terminava achando tudo muito chato. Não tinha nada para fazer. Continuando a conversa com Scott, descobri que em muitas ocasiões ele havia pedido para que os pais o ajudassem nas tarefas da escola, mas em sua opinião, eles nunca tinham tempo. E acrescentou: quando tinha 13 anos, pedi a meu pai que me ensinasse a esquiar na água, mas ele disse que era muito perigoso e que eu era jovem demais. Quando quis aprender a tocar guitarra, ele me disse que eu não tinha queda para música e que seria uma perda de dinheiro. Também pedi à minha mãe que me ensinasse a cozinhar. Ela disse que sim, mas nunca o fez. Parece óbvio para mim que Scott se sentia desprezado pelos pais. Eles lhe haviam dado comida, casa, roupa, mas não supria a necessidade íntima de atenção e amor emocional. Pelo que pude constatar, a primeira linguagem do amor dele era atos de serviço, mas os pais nunca tinham aprendido a falar esse dialeto. Havia suprido as necessidades físicas básicas do filho, mas nunca foram sensíveis aos interesses dele e se esforçaram muito pouco para acompanhar esses mesmos interesses. Como resultado, Scott sentia-se rejeitado e achava que não era amado. O comportamento dele era o reflexo dessas emoções. Gostaria de dizer que as coisas mudaram de imediato entre Scott e os pais. Mas, antes que isso acontecesse, elas pioraram muito. Compartilhei com os pais de Scott minhas opiniões e acho que eles entenderam e fizeram um esforço sincero para tentar se aproximar do filho. Mas ele, no início, não deu a resposta desejada. Quase todos os esforços dos pais eram rejeitados. A atitude de Scott parecia indicar que o que eles estavam fazendo viera tarde demais. Passou-se um ano inteiro antes que as mudanças significativas acontecessem. Visitei Scott no hospital depois de um acidente de carro no qual quebrou uma costela, uma perna e machucou o tornozelo. Era o início de seu último ano de ensino médio. Durante o tempo da recuperação, finalmente se reaproximou emocionalmente dos pais. Eles pediram perdão por terem falhado em suprir necessidades deles nos anos anteriores. E Scott admitiu que os havia deixado de fora de sua vida porque se sentira rejeitado. Depois dessa restauração emocional, as coisas mudaram muito no ano seguinte. Enquanto Scott esteve engessado, os pais tiveram muitas oportunidades de expressar amor por meio de atos de serviço. Mas o mais importante foi terem descoberto em que o filho estava interessado naquele momento e terem tomado medidas para ajudá-lo a desenvolver esse interesse. O último ano do ensino médio foi para Scott o pior e o melhor ano da minha vida. Ele passou por grande sofrimento físico, mas também pôde se reaproximar emocionalmente dos pais. Ficou em casa durante os 2 anos seguintes, frequentando uma faculdade na própria cidade. Isso também deu inúmeras oportunidades para os pais lhe demonstrarem atos de serviço. Tanto o pai como a mãe se envolveram bastante na tentativa de ajudar o filho nos projetos da faculdade. Ele e o pai passaram muitos fins de semana juntos no lago. Scott não estava mais interessado em esquiar na água, mas aprendeu a dirigir o barco do pai e se tornou um craque no jet ski. Após o ingresso na faculdade, os interesses dele mudaram e os pais, sabendo disso, aproveitaram cada oportunidade de lhe servir e incentivá-lo a explorar esses interesses. Scott tem agora 27 anos, é casado e fala a linguagem dos atos de serviço com o filho. Os pais de Scott, como muitos pais, eram sinceros. Amavam muito o filho, mas falharam em descobrir qual era e como se falava a primeira linguagem de amor dele. Quando finalmente entenderam isso, tentaram usá-la, mas Scott não respondeu de imediato. Isso é normal, quando o adolescente se sentiu sozinho e rejeitado por um longo período de tempo. Entretanto, os pais não devem desistir. Se forem insistentes em falar a primeira linguagem do amor do adolescente, esse amor eventualmente irá superar a dor emocional do filho e eles poderão reatar os laços emocionais. O que dizem os adolescentes?
Reatar esses laços será o início da mudança de relacionamento deles, principalmente quando isso é seguido de esforços consistentes para se falar a primeira linguagem do amor do adolescente. Os comentários a seguir revelam que para estes adolescentes, atos de serviço são a primeira linguagem do amor deles. Gray, 13 anos, vive com a mãe e a irmã mais nova. O pai saiu de casa quando tinha 7 anos. Eu sei que minha mãe me ama porque lava as minhas roupas, prepara o jantar todas as noites e me ajuda na lição de casa, mesmo que eu não peça. Ela trabalha duro como enfermeira para termos comida e roupa. Acho que o meu pai me ama, mas ele não faz muito para nos ajudar. Cristal, 14 anos, a mais velha de 4 filhos. Sei que meus pais me amam porque fazem muitas coisas para mim. Minha mãe me leva aos ensaios dos líderes de torcida e a todos os jogos. Papai me ajuda nas lições de casa, principalmente matemática, que eu odeio. Todd, 17 anos, trabalhou cortando grama no verão passado e sinceramente comprou o primeiro carro. Recentemente comprou o primeiro carro. Tenho o melhor pai do mundo. Ele me ensinou a cortar a grama e como iniciar o meu próprio negócio e ganhar dinheiro. Na semana passada, me mostrou como mudar as velas do carro. Christine, 13 anos. Sei que minha mãe me ama, porque sempre tem tempo para me ensinar muitas